Bendirei o Senhor em todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem
Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, que já é fim do tempo da sua milícia, sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Libere o Senhor, Ele quer fluir para revelar o seu poder e sua justiça. Libere o Senhor, Ele quer fluir para revelar o seu poder e sua justiça. Rádio Menorá, 24 horas no ar. Baixe o aplicativo Pão de Judá. A rádio que tem conteúdo. Você ouve agora, pela Rádio Menorá, o programa Pela Fé. Pela Fé. Boa noite a todos que estão ligadinhos aí nessa noite de terça-feira, iniciando mais um programa Pela Fé. Hoje teremos um quadro com o nosso ministro da palavra, Sérgio Alves, com algumas curiosidades, bate-papos e tudo mais. Sempre tem um assunto edificante, né, Magali? Boa noite, Magali. Boa noite, Jones. Boa noite você que está ligado com a gente. Obrigada pela companhia. Já são muitos anos de programa e muitas vezes a gente acha que não tem mais o que abordar, né, Jones? Acha que não tem mais o que ser falado, mas a gente vê que esses portais da rádio, da TV Menorá, da editora Vento Sul, não esgota nunca. Sempre tem novidade, sempre tem algo que você que está aí do outro lado está esperando para ouvir. Obrigada, Paulo Sanchotene, pela companhia. Ele até colocou aqui nos comentários, fala, Senhor. Isso mesmo. Nós estamos aqui para ver o que o Senhor quer falar comigo, quer falar com você. E essa noite nós temos a esperada participação do ministro. No mês passado, Jones, a gente não pôde fazer o programa com ele. Às vezes acontecem, né? Problemas aqui, problemas aí. E nem sempre a gente consegue manter a agenda como a gente gostaria. Mas esse mês, para falar da dica do mês, para falar do fluir de Deus, a gente tem a participação do ministro Sérgio Alves depois do primeiro bloco comercial. Quero que você compartilhe esse link, porque nós vamos estar compartilhando com ele o que Deus tem trazido, né? Quais são as nossas percepções, as minhas, as suas e as percepções dele em relação ao que Deus quer de nós agora. Afinal de contas, né, Jones? O falar de Deus, ele é muito dinâmico. Deus está sempre falando com a gente. Seja nas pequenas coisas, muitas vezes nas mensagens de edificação, no louvor, na oração. Deus sempre tem algo para falar comigo e com você. E eu creio que a gente vai estar compartilhando sobre a importância da dica do mês. Sim.
Eu até não quero constranger ninguém, né? Você que está aí do outro lado, mas esse mês, né, Jones, a dica do mês, ela é acessível para quem tem assinatura da TV. Então é muito importante que a gente esteja com a assinatura em dia para poder acessar essas 60 mensagens que são lá do canal Aperfeiçoamento dos Santos. Não que o que tem lá dentro você não leu em algum livro, você não ouviu ser compartilhado na igreja. Mas existem, né, alguns materiais, alguns conteúdos que estão restritos à área dos assinantes. E eu quero que você se sinta convidado nessa noite, se você ainda não é assinante, a você providenciar a sua assinatura. Então, Jones, queria que antes da gente entrar nesse bloco, acho que a gente tem um minutinho para te falar um pouquinho da tua experiência como assinante. Porque tu também já tem assinatura, né, Di? Sim. Eu costumo olhar sempre de meio-dia, né? Meio-dia eu começo a olhar sempre, tiro um tempinho de meio-dia e olho sempre alguns programas e olho também a assinatura, né? Daí eu olho que nem hoje eu olhei 2 programinhas de aperfeiçoamento, né? Então a gente sempre tá olhando ali um momentinho que a gente tem um tempinho, a gente tá sempre aproveitando e olhando, né? Em casa ali, né? E tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo, né, Magali? Muito. Então Nossa. a gente na realidade, se a gente sentasse tipo assim 4, 5 horas do dia para olhar, a gente teria conteúdo todos os dias para olhar. Verdade. Né? Porque é muito conteúdo. Então nós vamos para o nosso bloco comercial e depois a gente volta, porque todos os investidores no reino que você vai ver aí nas propagandas são pessoas que contribuem ativamente para manter esse canal da rádio, da TV Menorá, da TV por assinatura de pé e ativo para nos alimentar. Então, vamos ver quem é que está investindo no reino. Fiquem ligadinhos aí na volta a nossa participação do ministro. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso. Rego de bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar na rua B5, número 6, Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Fone 79996622066. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso. Rego de bolos. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué 1:7. Sei que a força e a coragem que preciso para vencer a cada dia vem de Deus. Em todos os momentos sinto seu amor, sua proteção e seus cuidados. Por isso sei que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Busque-o e viva. JMA, uma filha de Deus investindo no reino. Loja Areve Fashion. Roupas da moda com as tendências da atual estação que esperam por você. Do simples ao sofisticado com os melhores preços. Visite nossa loja no Shopping CCB Atacado, loja 16, em Bom Princípio. Solicite o nosso catálogo 51998379977. Parceria de sucesso para você lojista e revendedor. Areve Fashion. Bom negócio você faz aqui. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas. Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa. Rua Antônio Garcia da Costa, número 143, em Faxinal, Paraná. Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43999-220243. Mercado Pereira, de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, postes de alambrado, tudo para sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 998489156. Vem até nós, na rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL, o melhor para sua construção é aqui. A maneira que nos vestimos diz muito ao nosso respeito. Maria Schmitz Uniformes Femininos cria o melhor para representar você, seu trabalho e sua empresa, com peças elegantes e confortáveis que te ajudarão nessa caminhada de sucesso. Jalecos, camisetas, camisa social, calças, blazers e muito mais. Faça já sua encomenda. 48991466722. Maria Schmitz Uniformes Femininos, porque você merece.
A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano. O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne. É necessário planejamento para ter um maior rendimento. Verp Agropecuária trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento. Entre em contato 559-9978-2935. Verp Agropecuária, parceiro em todos os momentos. 24 horas no ar com muito conteúdo pra você acessar. Tudo que você sempre quis pra ter uma vida plena e muito feliz. Programas pra toda a família que transformam, iluminam. Aqui você faz programa que deseja assistir nos canais que pesquisa pra todas as áreas da sua vida. É a TV Menorá, 7 lâmpadas pra iluminar. É a TV Menorá, operando pra você melhorar. Vamos iniciar então nosso bate-papo com o nosso convidado, ministro Sérgio Alves. Boa noite, ministro. Boa noite, Jones. Boa noite, Migali. Boa noite a toda a audiência do programa Café. Estamos aqui. Pois é, acabamos não conseguindo nos encontrar no mês passado, mas graças a Deus estamos aí, mais um programa pela fé, Sérgio. Obrigada pela sua companhia. Nós queremos, então, nessa noite, saber um pouquinho dos bastidores lá daquele canal da TV por assinatura Aperfeiçoamento dos Santos. A gente gostaria de rememorar contigo como é que foi que surgiu essa direção de Deus. Eu percebo, eu que assisto alguns dessas mensagens, já assistia, mas agora com a dica, tá todo mundo assistindo. Eu vi que ele meio que deu uma continuada ali no Escola do Reino. Mas, porém, a Escola do Reino abordou assuntos muito básicos, assuntos mais superficiais, uma visão geral do reino, né? Mesmo para quem não tem muito conteúdo, quem assiste lá a Escola do Reino entende claramente como é o reino de Deus na terra e como Deus quer operar. Mas o aperfeiçoamento dos santos, não. O aperfeiçoamento dos santos eu vejo assim como algo muito mais prático. Quando eu assisto essas mensagens lá do canal Aperfeiçoamento dos Santos, eu vejo a possibilidade de eu rever detalhes na prática da obra, do meu envolvimento, tanto como missionária, como evangelista, né? E gostaria assim de saber de ti como é que surgiu essa inspiração, o que tu tem para comentar com a gente em relação à dica do mês e ao aperfeiçoamento dos santos. Quando a gente estava assim, concluindo a Escola do Reino, eu não lembro qual foi o período da Escola do Reino ou se foi no percurso da Escola do Reino, eu creio que começou o aperfeiçoamento dos santos. Só que eu não me lembro que altura ali. Então, eu estava orando a Deus para saber que tipo de complemento ainda faltava para Deus completar a obra
de iluminação do Espírito Santo. Porque Deus só consegue fazer uma pessoa se arrepender de estar sendo usado pela carne quando ela é iluminada, certo? Então, a minha oração na época era para que Deus trouxesse um complemento para que, de posse desse conhecimento, a pessoa fosse iluminada o suficiente para gerar um arrependimento e receber a glorificação, né? E eu achei que seriam umas 10, 15 mensagens. Né? Digo, vai ser aí umas 20 mensagens, no máximo, né? E creio que Deus vai completar o que precisa. E o Espírito Santo me deu esse nome lá do livro de Efésios, né? Que fala sobre os 5 ministérios ali, né? Efésios capítulo 4, e para o aperfeiçoamento dos santos, né? Sim. Que ele chamou os 5 ministérios para dar esse aperfeiçoamento santo. Então, a escola do reino, na verdade, é o assunto dos 5 ministérios. E, como você falaste, é a espinha dorsal, a coluna vertebral de todas as informações do Evangelho do Reino. Só que ela não trata que nem as escolas ministeriais, com profundidade e também com prática. Ela é mais básica, ela é mais assim, ligeirão, assim, para a pessoa pegar a percepção básica para ir para a Escritura e aprofundar, entende? Ou para aqueles temas antigos lá das escolas ministeriais. Então, foram 100 e poucas, eu não me lembro quantas. São 170, parece, uma coisa assim. Do aperfeiçoamento, né? Uhum. E foi, Sérgio, o que eu escuto muitas vezes, né? Porque eu percebo que o aperfeiçoamento dos santos tinham pessoas assistindo. Parecia um reforço, uma aula de reforço. Só que às vezes dava para escutar até crianças presentes. Será que era uma impressão minha? Não tinha. Nós tínhamos uma audiência de 15 pessoas e às vezes tinha criança junto. Então eu imaginava que era, por exemplo, assim, uma aula particular, né? Tipo um reforço mesmo, para aqueles alunos, não que ficaram em recuperação, mas a impressão que dava era aqueles que queriam fazer um reforço, queriam se aprofundar, porque tinha lá o desenho, como quem assiste, né? O Aperfeiçoamento dos Santos está num canal de vídeo, que é muito rico, porque você que entra lá no canal por assinatura e entra no canal Aperfeiçoamento dos Santos, você vai ver o quadro, os desenhos, né, e toda a explicação. Então, a gente vê que é realmente assim, um aperfeiçoamento. E eu me lembro, na época, como na Escola do Reino também, Deus disse, seja o mais simples possível. Todas as coisas o ambiente, a maneira de se comportar, não é para sofisticar. Sim. É para fazer tudo parecer simples. Porque é simples, ele disse. Então, você vê ali que não tem muito encanto o ambiente, o layout das coisas. É verdade, E mais nem no pregador, simples. nem beleza, nem formosura. Não estava nem de uniforme, né? Era realmente bem simples. E sabe o que gerou, para quem está do lado de cá? Um caderno onde a gente vai anotando. E isso foi um detalhe muito interessante, Jones. Quando iniciou as escolas do reino, inclusive foi lançado uns cadernos ali, desse tamanho, com a capa da Escola do Reino, incentivando nós, como ouvintes, né, a anotar as coisas que chamam a atenção, as dúvidas, para não perder aquela linha de raciocínio. E eu percebo que hoje o Aperfeiçoamento dos Santos, quando eu sento para assistir, eu sou obrigada a anotar, fazer um resumo.
E eu creio, né, Sérgio, que isso também é uma direção do Espírito, né? Eu creio que você que estava lá, muitos anotavam, não? É. A nossa audiência do Aperfeiçoamento Santos era a equipe apostólica que trabalha comigo diretamente, né? E alguns irmãos que estão sendo preparados também assim para trabalhar para o Senhor especificamente, integralmente. Então, no máximo que tinha ali na nossa audiência era 25 pessoas, no máximo, né? Porque tem, junto comigo direto, assim, eu tenho 13 pessoas, né? Então, sempre tinha uns convidados, uns presbíteros que vinham visitar, né? Que eles participavam também. Mas eu creio que eu até me surpreendi com os conteúdos que Deus trouxe, porque ele conseguiu fazer uma sintonia com a profundidade e com a prática. É verdade. Isso a gente... Nos primeiros aperfeiçoamentos, porque a dica desse mês, para você que está chegando agora, é do 1 ao 60. Muitos estão reclamando que acharam muita coisa. Bom, eu não vou reclamar ainda, porque segundo um cronograma bem lógico, eu estou bem atrasada, né? Para chegar lá no 60. Mas eu comecei do 1. E foi bem tremendo, porque eu achei os meus cadernos com o aperfeiçoamento do Santos 78 para cima. Não que eu não tenha anotado lá no 1. Mas, enfim, né? Eu vejo a oportunidade da gente estar retomando aquele início, aquela unção inicial que Deus liberou através daquelas mensagens, né? Que falava bastante da importância da mesa pura. Eu me senti, assim, muito exortada nas primeiras mensagens a rever a minha motivação interior como uma serva, porque realmente, né? Você que está assistindo aí, que também hoje pode acessar no canal por assinatura, eu creio que você vai se sentir ali como uma pessoa da linha de frente, né? A gente diz, foram aulas particulares que Deus liberou para os assessores do ministro. Talvez naquele momento inicial, sim, mas agora já está disponível para todos nós. E nós sentimos esse encargo de sermos assessores de Cristo aonde nós estamos. Então, eu tenho anotado muitas coisas que me levam hoje a botar em prática aqui na cidade de Igrejinha. Falava muito de manter a mesa pura, da importância da intercessão, de ungir a cidade, de levar a boa nova, e hoje foi falado sobre o ID, né? De levar a boa nova nas escolas, nos hospitais. Realmente, uma questão bem prática, né, Sérgio? Sim. E, na verdade, não começou com aquela intenção, aquele objetivo de que fosse para um pequeno seleto ali, grupo, né? Não, a gente já tinha essa revelação que era para todo o reino, né? Então, aquele quórum bem ínfimo ali era para dar um entusiasmo para aqueles que estão mais perto ali, né? Aproveitar a chance de a gente desenvolver esse trabalho, porque o presencial sempre tem uma vantagem, sempre. Ele toca mais, ele trabalha mais forte. Quando tu estás ministrando o inédito e a pessoa está acompanhando no presencial. Aquilo dá um impacto mais forte. A gente não tem que reconhecer isso. Mas hoje está para todos liberados aí, né? Não podemos perder essa dica. A gente vai para o segundo bloco comercial dos investidores do reino. Em seguida, a gente volta para falar um pouco mais da dica do mês, incentivar você a ser assinante da TV e a dar uma acelerada aí nessas aulas do 1 ao 60, para que todos sejamos aprovados na prova. Fique com a gente. Se te oprimiram, se inclinarão diante de ti. Os que te desprezaram chamar-te-ão cidade do Senhor.
Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, eu te constituirei em glória eterna, regozijo de geração em geração beberás o leite das nações, te alimentarás das riquezas dos reis, saberás que eu sou o Senhor, o teu. O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 9 91 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama agora no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia. Procurando roupas lindas, confortáveis e com o melhor preço? A Jumar Modas tem. Roupas femininas do PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calça jeans e muito mais. Venha nos visitar em linha Idiapíria 02 em Panambi, em frente à entrada do Vale do Lazer. Fone 55991885320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Jumar Modas, o estilo que faz a moda. A GFTEC é uma indústria metalúrgica que oferece um diferencial de trabalho na área de usinagem. Atuamos nos segmentos automotivo, agrícola, civil, florestal, calçadista, entre outros, focando no atendimento às necessidades do cliente através de um processo enxuto de fabricação. Entre em contato pelo fone 519-9517-6503 ou acesse gftec.com.br. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. Procurando um lugar para te deixar maravilhosa? O Estúdio Fran Santos tem tudo o que você precisa. Design de sobrancelhas, extensão de cílios, progressiva, mechas, corte, coloração, depilação e muito mais. Agende seu horário, 55991270026, Avenida José Barros Pimenta, 323, em Júlio de Castilhos. Estúdio Fran Santos, realçando sua beleza. Pra espalhar sorrisos por aí. É no Ponto do Açaí. No Ponto do Açaí tem açaí no copo, milkshake, buffet de sorvete, monte do seu jeito e transborde de alegria. Uma loja ampla esperando por você e seus amigos. Avenida Assis Brasil, número 500, Centro de Arroio do Sal. Peça seu delivery. Fone WhatsApp 0519-9180-247. Pra espalhar sorrisos por aí. É no Ponto do Açaí. Compartilhar conhecimento e ajudar pessoas a encontrar soluções para os seus problemas é pagar mico? Não! Pessoas não buscam produtos, buscam conexão. O método Destrave te ajuda a perder o medo das câmeras e influenciar pessoas a comprarem mais de você. Deixe a vergonha de lado e comece agora a faturar muito mais com vídeos na internet. Destrave hoje mesmo. Conheça o meu Instagram e clique no link da descrição.
Não fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Voltamos então para o nosso convidado, nosso ministro da palavra, Sérgio Alves. Estamos com o ministro falando um pouco sobre a dica do mês, que é o canal do Aperfeiçoamento dos Santos, lá da TV por assinatura. E a dica é da mensagem 1 a 60. Quando Deus trouxe, Sérgio, essa dica do mês, eu pensei que era para mim fazer pelo menos assistir 2 aperfeiçoamentos por dia. 60 dividir por 30, que é a média dos dias do mês ali, vou fazer 2 por dia. Essa era mais ou menos a inspiração que veio da gente dividir 2 por dia? Eu achei que era possível 2 por dia, mas o povo achou pesado a carga aí, né? Porque tem muitos que têm o secular, a gente compreende, né? Então, lamentável, mas a gente, essa primeira etapa vai ter que se esforçar, nem que a gente gaste um pouquinho no mês seguinte, depois junto com a nova dica, né? Sim, eu lembro até que uma das dicas anteriores foi aquele CD da Palestras em Antioquia. E eu furei ele, fora porque eu sou apaixonada por aquele material. Eu lembro da primeira vez que eu toquei aquele material, eu estava indo de carro para Cachoeira do Sul e eu fui chorando todo o trecho. Foi muito iluminador, assim, a primeira vez que eu assisti aquele material. Então, eu já tinha, assim, um carinho por aquele falar de Cristo, né? E quando veio a dica do mês, mas são poucas mensagens, vou poder assistir muitas vezes, né? Mas quando veio essas 60 mensagens, eu pensei, vou fazer 2 por dia, vou ter que fazer uma de manhã e uma de noite. E eu também não estou dando conta, eu estou fora do relógio. Porém, no domingo, eu consigo dar uma boa recuperada. Então, fica a dica para você que está assistindo, que também está atrasada como eu, né? Tem dias que a gente está um pouco mais livre de conseguir ouvir esse material mais intensamente, pegar 2, 3, porque é praticamente 1 hora de ministração. Mas são ministrações que aprofundam um certo tema. Uma das coisas que me ajudou bastante, que eu até anotei no meu caderno, é que embaixo de cada vídeo tem ali um resumo do que vai ser falado e uma passagem bíblica. Então, ali já dá um norte daquele assunto, porque é muito importante, né, Sérgio? Quando a gente assiste as mensagens, eu tenho essa preocupação de eu entender o que Deus queria dizer com aquilo, de não ficar muito perdido, porque através até dos próprios desenhos a gente vê que Deus tem um propósito muito específico com cada mensagem, com cada ministração. É assim mesmo? Na verdade, assim, para a gente escutar aquilo ali, na verdade, realmente ficou pesado. Eu reconheço que ficou um pouco pesado a 60, né? Mas eu creio assim, que nós podemos entrar na dica seguinte depois para completar aquilo que faltou, né? Sim. Então... vai ter chance de recuperação. Vai. Então, sei lá, eu vou orar ao Senhor para ver se Ele estende mais um pouco, para mais um mês isso aí, né? Então já teve gente compartilhando e que está atrasado. Não foi só eu, com certeza. Então a gente está vendo aí. Vamos ver o que Deus vai dirigir para a gente
É porque se a gente em 30 foi uma mensagem por semana aquilo, né? Não, na verdade, eu não sei quantas ministrações foram, mas eram umas 170, parece, né? Sim. Então eu pensei que em 4 semanas, no máximo, 4 meses no máximo, a gente conseguiria Rever. rever tudo, né? Porque a gente tem pouco tempo, né, irmãos? Para a gente estar preparando o nosso coração para esses momentos que Deus está para fazer uma grande movimentação aí no meio cristão. Esse foi o sentimento que eu tive, Sérgio, isso que eu queria compartilhar contigo e com você que está assistindo. Eu tenho percebido que o tempo está passando muito rápido. E eu tenho tido também essa preocupação de eu conseguir aproveitar melhor o meu tempo na mesa do Senhor. Então, vejo que testificou para mim, talvez possa testificar para você que está assistindo também, de que é importante, sim, a gente se aprofundar e rever esses materiais, porque o tempo está escasseando, muitas coisas estão acontecendo, creio que não é só espiritualmente, naturalmente, também as coisas estão acontecendo muito rápido, muitas coisas determinantes para o mundo e principalmente para nós que fazemos parte do reino, né, Sérgio? A gente viu também uma adesão muito grande nos encontros micro-regionais. Muito. Isso aí está me impressionando, isso aí. Então, a gente vê que o pessoal tá na mesa. E eu vejo, assim, uma exposição geral. Eu vejo muitos testemunhos, né? É uma avalanche de testemunhos de irmãos que têm bastante tempo na casa do Senhor, se expondo, sendo iluminado, como tu mesmo disse. Então, isso tudo mostra que o Espírito está acelerando a obra, né? Com certeza. Essa crescente participação dos micros regionais, isso está realmente me impressionando, porque não é só gente antiga, velha na igreja, que está indo nesses encontros, mas é muitos novos que estão chegando, que eu não conheço, nunca vi. Então, está havendo, em determinadas regiões, a gente vê que está havendo conversões de almas, principalmente no oeste catarinense, nesse momento, está acontecendo algo muito forte, né? E outras regiões também, que agora não tenho assim, uma lembrança para falar, mas a gente vê que o ID, embora sendo um pouco aquém do que eu creio que seria o normal, mas está acontecendo. Então, isso significa que tem igrejas trabalhando para gerar. Tem membros trabalhando para gerar. Então, eu creio que Deus vai fazer uma intensificação desse gerar agora. Que está havendo um despertamento para umas novidades aí, que no fim do mês a gente vai trazer, né? A nível prático de vida da igreja, né? Que eu acho que é importante para auxiliar o reavivamento das igrejas, né? Reavivamento, eu falo, né? Então, essa dica é muito oportuna para aquilo que vai ser dirigido pelo Espírito daqui a pouco, a nível prático, que está começando em Cachoeira, de uma forma experimental, assim, porque no passado houve lá em Cachoeira do Sul, um movimento completamente de pessoas que não eram espirituais ainda. Bem no início dessa igreja, houve uma profusão de salvação muito grande. E não tinha ninguém maduro ali, só pessoas que não conheciam o reino, né, ainda. Mas tinha um ID, assim, muito forte na linha do testemunho, né? As pessoas recebiam os sinais, os prodígios de Deus e testemunhavam, né? Então aquilo foi buscando os eleitos de Deus, que eu não tenho medo de errar. Mais da metade da cidade de Cachoeiro do Sul, na década de 90 e na primeira década do ano 2000,
até o meados ali, os primeiros 15 anos da igreja, Deus alcançou mais da metade da cidade. Eu não tenho medo de dizer isso. Tu fala de sinais, Sérgio? Hã? Tu fala de sinais, de milagres? Exato. Porque está para chegar de volta o movimento de Deus para gerar. Agora, para atrair gentios. Dentre os gentios que vão ser atraídos, muitos são os eleitos que ali estão. E muitos vão ser chamados, mas não vão ficar. Mas vão receber a salvação, como já aconteceu até agora. Sim. Você deve ter uma lembrança, sim, de uma forma global do reino, de que muitos chegaram, se batizaram, receberam os preceitos básicos e foram embora. Sim, eu já estou bastante tempo, eu vi isso mesmo. Então, eu até digo que os que vão embora são em maior número dos que ficam. Né? Aqui, por exemplo, na minha experiência de Cachoeira, o dobro foi embora do que ficou, nem o triplo. Né? Muito mais ainda, eu acho. Então, mas ainda o Senhor tem eleitos aqui para recolher, porque houve, nesses anos que passaram, muita gente que era criança virou jovem, já virou adulto, né? Então, Deus tem um número de eleitos aí nessa geração que ele vai alcançar. Por isso, nós temos, então, que nos aprofundar e bora pro IT. Para ver isso acontecer em todas as cidades. Você que está assistindo também, sabe que eu tive, essa semana, dei junho no meu, naquela semi-escola de evangelista, né? E comecei a dar uma olhada por cima e foi maravilhoso. Botei no carro o CD batismo, deixei rodando e já tem batismo agendado. Então, a gente vê que realmente esse é o fluir. E para nós não ficarmos de fora, a gente precisa estar buscando isso, não perdendo as oportunidades. Hoje, na mensagem de edificação, foi falado que a gente precisa ir até os gentios. E eles estão caindo de maduro, né, Jones? Não é só aqui em igrejinha, não. Nos conforta muito esse compartilhar hoje, Sérgio, porque muitas vezes, eu creio que não é só eu, a gente fica entristecido de ver que muitas pessoas foram salvas, mas não perseveraram, não conseguiram se encaixar no reino para prestar um serviço para Deus, enfim. E muitas vezes a nossa expectativa, eu converso muito com o Ed sobre isso, é de que todos que sejam salvos vão servir, vão se dispor, vão evangelizar, vão trazer muitas almas, mas na prática não é isso que a gente vê. Mas não é motivo para a gente se entristecer, né, Sérgio? Não. Deus queria assim, né? Porque Ele que faz a obra, Ele que estabelece a estrutura, quem fica, quem sai. É o próprio Senhor, o Espírito Santo, que faz todas essas coisas. Claro que existe o mau testemunho, às vezes, dos que estão mais tempo na igreja, o tratamento que não é espiritual, mas religioso, isso vai acabando afastando as pessoas também. Mas tudo está dentro do comando de Deus. Graças a Deus. Então agora está vindo um reavivamento. Você que está assistindo o programa, né? Coloque essa certeza no seu coração. Está vindo um reavivamento. Vamos nos dedicar a tirar esse tempo. Eu hoje estava até organizando a minha agenda, né, para conseguir dar uma acelerada e fazer o máximo de aperfeiçoamento dos santos que eu consiga, para que Deus consiga gerar essa iluminação que Ele tem como propósito para mim e para você, que essa é a nossa parte. Afinal de contas, está tudo disponível lá no canal por assinatura. E quem ainda não é assinante, ainda é tempo. Amém. Já que a gente está falando em dica mensal também, é importante fazer um comentário aí de que o número de pessoas que está aderindo esse encorajamento que a gente trouxe aí para a dica mensal, para as pessoas vir para a mesa, né? Esse é o nosso objetivo, assim como os programas de rádio,
também objetiva levar as pessoas para a mesa do Senhor e fazer com que a degustação da verdade, né, aumente nos corações da congregação. Porque veja que os programas de rádio não são feitos para os gentios, os nossos programas. Embora a gente convide pessoas da comunidade que não são cristãs e participem, tem quadros, mas a gente, primariamente, a gente visa o povo, a edificação do povo da igreja, né? E a dica mensal. Os programas de rádio têm contribuído muito para as pessoas aumentar a fileira da dica mensal. O número de irmãos que têm acessado a dica mensal está aumentando tremendamente. Agora, eu atribuo isso ao toque do Espírito Santo por meio dos programas de rádio, que começaram a fazer uma divulgação mais precisa, mais insistente, mais encorajadora para os membros das suas igrejas. E aí, então, a busca pela dica mensal e o proveito que esse povo está tirando está fazendo desencadear aí um reavivamento daqui a pouco. Né? Eu vejo o nível da água subindo lentamente, porque os micros regionais é o nosso termômetro. Sim. Né? E eu vejo assim, a liberação do Espírito Santo está muito grande na vida das pessoas. Agora, por exemplo, no micro de Passo Fundo, da metade para o fim do micro regional, Deus tomou o povo. Deus tomou literalmente o povo. Eles ficaram assim, completamente em êxtase espiritual. Assim. Eu sentia, lá na frente a gente tem a impressão correta do que está acontecendo espiritualmente. Então, o povo está se entregando naqueles momentos. Isso aí é um treinamento para uma entrega mais duradoura, eu digo assim. Né? Que daqui a pouco a pessoa está aumentando a presença do Espírito Santo no coração dela e ela está gostando. E ela vai se abrindo cada vez mais, porque tu sabe que, como o Espírito é volátil, se você não se abre, não flui. Sim. Né? A tua alma tem que abrir espaço para ele. E essa expansão do Espírito para dentro da alma das pessoas está acontecendo em doses pequenas ainda, mas isso está aumentando. Então, principalmente no culto de recepção, a palavra é mais sólida. Também percebo isso. A palavra é mais sólida, porque a audiência ali e talvez quem acessa precisa desse crescimento. Né? Agora, no sábado, é uma palavra de reavivamento espiritual. Né? Muita liberação de fé, muitos testemunhos, muito encorajamento mesmo. Então, Deus está fazendo ser perfeito, porque a gente só vê que Deus está fazendo depois que acontece as coisas. Antes a gente não consegue ver, mas depois que Ele faz, a gente vê. A dica do mês, vamos todos ajudar a divulgar essa dica, incentivar as pessoas que estão próximas a fazer a assinatura. Teve, inclusive, um testemunho sobre a assinatura, sobre a renovação de uma assinatura anual. E aí a gente vê como as pessoas no seu íntimo estão sendo convidadas a aderir à mesa, né? Teve toda essa repaginada no site da editora Vento Sul, que todos nós precisamos, né, acessar e fazer o nosso cadastro. Vamos ajudar os irmãos que estão chegando agora a fazer esse cadastro também. Eu creio que o aperfeiçoamento dos santos nos leva muito para a prática desses detalhes, né? A importância da prática desses detalhes, de eu, como alguém que já estou ajudando outros irmãos, ir até aquele ponto e mostrar. Eu tive a experiência num grupo familiar da semana passada, que a gente falou sobre o novo site da editora, de entrar com as irmãs que estavam ali no site e de mostrar alguns detalhes ali, por exemplo, que existem os estudos, né? E, mas eu nem sabia que tinha tudo isso. Pois é,
Então, nós precisamos ajudar as pessoas a acessar no seu celular, acessar em casa, fazer assinatura e, principalmente, aderir à dica do mês. Sérgio, muito obrigada pela sua companhia. Às vezes, eu me sinto assim... O que vamos falar nesse programa? Já são tantos anos de programa, Deus não trouxe muitos voluntários para as 11 da noite para ajudar, né? Para a gente ter umas carinhas novas aqui, todo mundo já está talvez saturado da nossa lata aqui. Mas eu vejo que Deus sempre nos ampara e traz esses momentos tão ricos para mim e para você que está assistindo. Agradeço imensamente a tua disponibilidade. Sei que amanhã de manhã tem Café com Cristo e tu vai estar na cozinha cedo, né, Sérgio? Sim, é o café colonial nosso aqui, né? Eu quero agradecer a participação aí e abençoar toda a nossa audiência, vocês que perseveram aí no caminho aí da batalha do Senhor, né? Perseverem porque vale a pena. E que Deus dê um bom descanso para todos. E voltamos no mês que vem, se Deus permitir, né? Sim. Porque a qualquer momento eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Eu também. Amém? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Uma boa noite, irmão. Boa noite. Muito bem, então, Magali. Vamos encerrar mais um programa aí. Agradecer a todos que estão ligadinhos até o final. E até quinta-feira, se Deus quiser, né, Magali? Sim, até quinta-feira. Obrigada pela sua companhia. E amanhã, Café com Cristo. Vamos lá, para essa mesa. Uma boa noite. Você ouviu, pela rádio Menorá, o programa Pela Fé. Pela Fé. Não fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto.
fosse o teu amor, nada brotaria deste meu duro coração. Não fosse a tua graça aos olhos